Oi, oi! Estamos dando início a mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. E agora não tem mais desculpa. O carnaval já passou e o ano definitivamente começou. Então vamos preparar essa pré-campanha? E hoje com uma presença gigante, esse profissional que migrou do jornalismo para ser o criador da maior plataforma de conteúdo, de treinamento e formação para atuação na nossa área de marketing político do Brasil, a Escola dos Políticos. Olha só o currículo desse cara. Ele formou na Universidade do AMB, no Morumbi. Ele tem especialização em marketing político pela Universidade Católica de São Paulo. E ele já atua em campanha de todos os níveis, inclusive presidencial. Lucas, conta para nós aí um pouco do teu início, da tua caminhada. A gente quer conhecer a tua história antes da gente começar propriamente a nossa conversa. Boa, primeiro agradecer esse convite, Glauco, Aline. Para mim é um orgulho, né? Tava contando aqui pro Glauco que quando eu migrei pro digital, né, quando eu coloquei a cara no digital, eu fui pegar referências e o Glauco já estava lá, né? Falei até para ele do treinamento espartano, tinha a identidade, tinha um capacete de gladiador, assim. Então, para mim, é uma honra estar aqui, né? Eu gosto de estar com esses profissionais que são referência e vocês dois são referência para mim. Cara, a minha história ela é muito curiosa, porque assim, eu sou um cara que eu estou no marketing político por única e exclusivamente mercado, dinheiro, né? Porque assim, eu brinco sempre que eu queria ter sido repórter esportivo, né? Eu tenho a tatuagem do Maradona, tenho os 2 títulos da Argentina tatuado no corpo e tal. Camisa do Bulls. Camisa do Bulls. O meu desejo era ser repórter esportivo. Legal. Eu tive essa oportunidade e foi muito chato, né? Porque o que era lazer, o que era prazer, o que era diversão virou trabalho, né? Sim. Então, eu já estava na política. Eu tenho 37 anos, apesar de 37 com um rosto de 52, né? Mas eu tenho 37 anos, eu estou na política desde 2008. 2008 vai dar aí 15 anos? 15? Eu sou péssimo. 14. 14 anos aí na política. Então, foi uma oportunidade de mercado e esse é até um recado que eu deixo para muitos profissionais, porque tem muito profissional competente que tem esse preconceito de trabalhar na política, e a política é o mercado hoje dentro da publicidade, do marketing, do jornalismo que mais emprega, mas também o que mais paga. Então, e as pessoas desprezam o mercado que é tão importante. Para quem ainda acha que o mercado da política não é relevante, a expectativa do fundo eleitoral da eleição municipal desse ano gira em torno de 5 bilhões. Aí você calcula se faz sentido ou não atuar nesse segmento. Não, e é um cálculo que a gente faz, né? De 5 bilhões, você vai ter aí no mínimo dos 300 mil candidatos, 30 mil que vão ter recurso mesmo, dinheiro de verdade. E não tem 30 mil profissionais de marketing político para atender. Então, assim, por isso é importante o profissional de outras áreas se qualificar, entrar, né? Por isso a Escola dos Políticos é tão importante, porque você tem profissionais que são excelentes videomakers, e excelentes jornalistas, assessores de imprensa, mas que não conhecem as especificidades. O que é a política, a diferença dela, né? É escoladospoliticos.com.br? Isso, escoladospoliticos.com.br é a maior plataforma de cursos e formações do Brasil. São 50 cursos de 40 profissionais ali. É a Netflix do marketing político. Mas aí, só para matar a história, eu trabalhei muito tempo na política e eu percebi que, assim, que eu era uma boa peça, um bom fazedor de coisas. E até que eu trabalhei na Secom, do Fernando Haddad, na prefeitura de São Paulo, nos 4 anos de gestão dele. E no fim da gestão dele, depois que ele não tinha sido reeleito, eu estava ali com um monte de dúvidas na minha cabeça, que eu vou fazer, vou trabalhar com o Dória, o que eu vou fazer para arrumar outro emprego, porque eu preciso tal. Eu fui numa agenda com o Fernando Haddad, eu acompanhava ele todos os dias. Todos os dias eu estava acompanhando ele a agenda. É o popular sombra. Isso.
Estava ali, organizava a imprensa, fazia matéria para o site da prefeitura, acompanhava ele todo dia. Legal. Todo dia ele me cumprimentava e tal. E aí eu peguei o elevador, entrou eu, fotógrafo, e ele no elevador. Fernando Haddad vira para mim e fala assim: vocês são de que jornal? Eu falei assim: prefeito, do seu? Assim, só há 4 anos Trabalho já na Secretaria da Comunicação. Aí ele: ah, é? Na época eu contei isso para outros colegas, o próprio fotógrafo virou e falou assim: não, Lucas, a Secom daqui da Prefeitura de São Paulo tem 50 pessoas, Sim. ele não é obrigado a conhecer todo mundo. Sim. Eu falei: mas no mínimo esse cara precisava saber que eu estou com ele todos os dias. Prefeito, precisa de alguma coisa? Prefeito, olha, porque eu gosto, porque ele é Sim. bonito. Não, é porque eu trabalho para ele. Você é E profissional. aí eu percebi, eu falei assim: cara, por mais competente que eu seja, por mais que eu tenha trabalhado nas maiores esferas de governo, por mais que eu me sentisse importante, porque, cara, eu fazia P2 de manifestação, passava relatório, Sim. participava de reunião, secretário de comunicação ali lado a lado comigo, eu percebi que eu não era relevante. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa não sabe o seu nome, a pessoa não sabe com quem você trabalha, você não é relevante. Anônimo. E eu falei assim: cara, eu preciso me tornar relevante. E aí eu fui para a rede social, comecei a produzir conteúdo, comecei a falar sobre marketing político, comecei a ensinar as pessoas como fazia, comecei a mostrar os resultados que eu tinha e aí minha carreira mudou. Porque hoje eu vou na Câmara de São Paulo atender um cliente, eu passo pelos corredores e os assessores: ah, pô, Lucas, tiro foto, veio aqui em Brasília. Então, assim, eu me tornei relevante. Acho que é mais fácil o Fernando Haddad saber quem eu sou hoje do que quando eu ficava todo dia com ele. Então, essa é a minha grande história, assim, da minha carreira. Nós estamos recebendo aqui o Lucas Pimenta nos Olhos. Isso não é um nome, isso é uma marca. E essa marca, eu acho que ela já representa a sua autenticidade. Quem olha para você reconhece a autenticidade. E muitas vezes a autenticidade tem um pouco de polêmica. Sim. Acompanha as suas redes também. E eu vejo que você é um cara que não tem problema em se posicionar. E eu queria que você falasse um pouco aqui pra gente sobre, assim, a autenticidade na política, como lidar com isso e como entrar em polêmicas, como sair delas. Como é que você lida com isso? Como eu desenhei minha carreira, eu falo que todo político deveria desenhar. Eu era alguém sem saída, porque eu era um funcionário que ganhava ali o meu salário, o básico para pagar minhas contas, e não tinha para onde subir. Tem muito assessor assistindo a gente nesse momento que olha nessa mesma situação. O cara olha e fala assim: cara, para onde eu vou subir? Vou passar o resto da vida aqui fazendo isso. Exato. E ainda refém de uma eleição que o cabra pode perder. E aí eu tenho que correr atrás. Foi o que aconteceu Sim. comigo. Quando o Haddad perdeu, eu falei: cara, o que eu vou fazer da minha vida? Hoje eu não preciso. Hoje, se meus clientes perdem a eleição, eu tenho outros. Sim. Então, assim, é triste, torço para que eles ganhem, trabalho para isso, mas não vai mudar a minha vida. E eu tava sem saída, eu olhei para o mercado, para esse mercado digital do marketing político, da influência. Eu olhei o que todo mundo fazia. Olhei e falei assim: cara, eu sou um cara preto, da periferia, fala gíria, fala palavrão. Se eu me encaixotar, me colocar terno e gravata, ninguém vai querer. Ninguém. Aí eu falei assim: cara, eu vou pegar aquilo que eu sou, eu vou dobrar a aposta. Então, o que eu tenho de ruim eu vou duplicar. Sim. Porque aí eu vou atrair atenção, todo mundo vai olhar pra mim, porque vai falar: cara, quem é esse maluco que usa camiseta de basquete pra falar de política? Quem é esse maluco que xinga todo mundo na rede social? Quem é esse doido? E todo mundo vai olhar pra mim, eu atraio atenção. A partir do momento que eu atrair a atenção, eu direciono essa atenção o tempo todo e vou cultivando essas pessoas. É a mesma dica que eu dou pra qualquer político. O cara vai entrar na política, ele tá perdido por um, perdido por mil. É a mesma coisa. Sim. Olha o que os seus concorrentes estão fazendo, em vez de você fazer o mesmo que eles fazem, faça o diferente. Se diferencia. O mínimo que você vai conseguir é atrair atenção, atrair os olhares para você, e aí se você souber como direcionar essa atenção, frequência, constância, narrativa, posicionamento, você vai levar essas pessoas e a mente dessas pessoas para onde você quiser. Mas esse é um ponto, Lucas. Eu acho que assim,
você tem ali uma receita para atrair a atenção, mas depois que você consegue atrair a atenção, você precisa ter estratégia para você transformar a atenção que você atraiu em algo que te dê frutos. E aí você tá falando, né? A pessoa tem que ter frequência, tem que ter constância, tem que ter conteúdo. Sim. Não adianta, né? A pessoa ser vazia ali, né? Aquilo ali não vai render. Então, assim, qual a fórmula que você usou no momento em que você conseguiu atrair a atenção? Na verdade, aí tem uma outra coisa também que eu pensei, que foi o seguinte. Eu não só escolhi com quem eu queria falar, com quais políticos eu queria falar, mas principalmente eu escolhi com quais eu não queria falar. Essa é uma coisa que os políticos pensam muito pouco. Sim. Eles só pensam assim... Às vezes o político acha que ele é capaz de conseguir o voto de todo mundo, Sim. né? Que ele é um ser abençoado. Sim. Quando eu estava conversando com um candidato, que ele me trouxe uma pesquisa, e a pesquisa... Vocês conhecem interiores Sim. do Brasil, né? O cara contratou uma pesquisa X que custava R$4.000 e na pesquisa estava lá que ele tinha 1% de rejeição e Uau. 53% dos votos. Eu falei assim para ele, cara, se eu sair na rua e perguntar para 100 pessoas sobre Jesus, eu tenho certeza que mais de uma vai ser contra alguma coisa que Jesus fez. Então é impossível que você, que não é Jesus, tenha só 1% de rejeição. Então, o político, às vezes, ele acha que ele é capaz, né, de conseguir o voto de todo mundo. Então, assim, além de escolher com quem você quer falar, com quem você quer pedir voto, você precisa escolher com quem você não vai falar e pisar essas pessoas, irritar essas pessoas o tempo todo, porque elas vão te ajudar. Então eu lá atrás eu escolhi assim, cara, eu vou falar com um candidato de primeira viagem, com o cara que está no primeiro mandato, com o cara que é um político digital, que é um político de posicionamento. Eu não digo nem de direita e esquerda, porque eu xingo os dois o tempo todo, mas eu digo um cara que tem um posicionamento forte, que se diferencia ali, e não quero falar com político tradicional. Eu não tenho como objetivo ter o Baleia Rossi de cliente. Tem amigo meu que atende ele, ótimo, eu não tenho esse objetivo. Eu não quero atender o Romero Jucá. Então eu escolhi bater nessas pessoas, ou seja, mostrar que eu não acredito na política que elas fazem, para atrair essas contraste, né? Então, toda vez que um político tradicional vê o meu trabalho, ele fala, não, esse cara não, pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de gente que vai ser candidato pela primeira vez, que é de primeiro mandato, que é político digital, que é da nova geração, que olha e só se identifica comigo. Porque todo o resto tá fazendo pro Romero Jucá, pro Baleia Rossi, etc. Então, assim... Essa é outra dica que eu dou para o político. Escolha com quem você quer falar, mas principalmente escolha com quem você não quer, porque você demarcando que você não quer falar com essas pessoas, fatalmente você também atrai as que querem falar com você. Estratégia agora, máximo. Lucas, essa postura disruptiva, original, né, com uma capacidade aí de ter uma autenticidade, uma marca própria, embora você tenha feito esse recorte para a primeira eleição, né, vereadores, enfim, políticos não consolidados, o Milei, por exemplo, ele chegou num contexto absolutamente disruptivo, e aí sem julgamento de mérito, de concordar ou não com proposta, com plataforma, etc. Mas ele, de alguma forma, ele rompeu com uma maneira como as pessoas enxergavam uma campanha presidencial. E na campanha que você trabalhou, também teve elementos disso, né? A Soraya Tronic, ela fez... ela tinha determinadas tiradas, né, como a do padre de festa junina, por exemplo, que marcaram aquela eleição e que são coisas pouco convencionais. O que me sugere que a autenticidade em tempos de rede social, em que a atenção é um ativo e todo mundo está tentando te fisgar de alguma maneira, o cara que tentar ser mais do mesmo, ele vai cair na pasteurização e daqui a pouco ele vai ser ignorado pelo eleitor. Sim, a gente precisa entender que a eleição é reflexo da sociedade e não a sociedade é reflexo de uma eleição. Então, assim, a gente tem um amigo, Marcelo Natali, que fala muito sobre isso, sobre a fragmentação. Vai estar conosco aqui na sexta-feira. Pô, que legal! Fragmentação de mídia. Cara, eu cito, vou citar na minha palestra no Reboot, cito na palestra que eu trabalho esse ano, que é o Aristóteles, quando ele criou o triângulo da retórica,
Ele criou, mas não existia fragmentação de mídia. Na época do Aristóteles, um político subia em uma caixa, as pessoas estavam todas reunidas só para ouvi-lo, não tinha TV, não tinha celular, não tinha TikTok, gente dançando, não tinha influencer de biquíni, não tinha nada. Era só para ouvir o político. Era muito fácil, era uma moleza. Hoje não. Hoje o cara vai pro seu evento de político, você é um candidato, ele vai pro seu evento, ele tá lá no celular falando com a tia dele que tá em outra cidade, em outro estado, ele tá vendo o vídeo do TikTok. Então garantir a atenção é o primordial. Sem atenção, sem voto nos dias de hoje. Mas isso vai além da política. Cara, a gente vai almoçar daqui a pouco, você vai olhar no restaurante, se tem 10 pessoas numa mesa, 9 estão com o celular. E aí o político ele acaba não se conscientizando disso, de que a sociedade mudou, que a atenção é um bem muito mais escasso e que ele precisa se adaptar à sociedade. Não. O cara acha que a sociedade vai se adaptar a ele, que ele vai chegar ali, ele vai falar sobre o assunto que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Vai todo mundo ouvir, vai todo mundo parar e ele é abençoado, ele acha que ele está no tempo ele do muito Aristóteles. Importante. Exato. Que ele é um cara fora de série, extra classe, não é isso. Então, assim, o político que não entender isso, e por isso que eu apostei nesse mercado, Glauco, porque eu acredito que esse mercado aqui vai ser um mercado dominante. Hoje quem domina é o Baleia, o Jucá, etc. Eu acho que esse mercado aqui vai dominar, até porque esse mercado aqui já elegeu um presidente da República. Esse mercado elegeu o deputado federal mais votado do país. Esse mercado elegeu o deputado federal mais votado de São Paulo. Esse mercado pode eleger um prefeito da maior cidade do Brasil amanhã. Então, assim, esse mercado aqui está crescendo, esse mercado aqui está reduzindo. Então, assim, você que é candidato, precisa entender essa tendência de mercado e aproveitar enquanto esse mercado aqui é novidade, porque logo, logo esse mercado aqui também vai ser o mais do mesmo. Mas você acha que é possível, por exemplo, figuras com perfis mais tradicionais fazerem essa transição e se tornarem figuras mais autênticas, enfim, polêmicas? Você acha que... Toda vez que alguém faz uma transição dessa, beira o ridículo, né? Cara, eu vejo a rede do... Nem sei, desculpa, colegas que fazem, não se sintam ofendidos. Eu sou muito mais comentarista de marketing político do que fazedor de marketing político. Eu vejo a rede do Alckmin hoje, eu tenho assim um pavor daquilo. Eu olho e falo, meu Deus do céu, o que estão fazendo? Por quê? Porque a pessoa fala assim, o Alckmin é o chuchu, o picolé de chuchu, eu preciso adaptar ele para os novos tempos. Mas é a mesma coisa de, sei lá, o Glauco meter um vestido e sair na rua. É um choque muito grande. Então, as pessoas não conseguem entender que essa é uma transição que precisa de tempo, que leva tempo e que é preciso fazer passo a passo. Ou vai claramente parecer fake, vai parecer cena, vai parecer ridículo e não vai ter harmonia naquilo. Então, é importante. O político precisa fazer essa transição. É possível fazer essa transição. Você olha, por exemplo... Agora deu uma boa parada, mas o que o Michel Temer estava fazendo já não era tão ridículo. Já não beirava tanto o ridículo. Mas o começo teve cenas pitorescas. Eu lembro de uma foto, eles precisavam humanizar o Temer ali imediatamente quando ele chegou, então ele estava com aquela áurea de golpista, de aquela coisa. E fizeram a foto com um cachorro, não sei se você lembra. Histórica. Que ele afagando o cachorro, mas numa linguagem corporal que era absolutamente... Pegou a referência do Obama e acertou aonde? Parecia que o cachorro tava com medo. Parecia que o cachorro ia pro abatedouro ali. Mas eu acho que nesse ponto que a gente está falando sobre essa transição e o político se encaixar nesse novo modelo, acho que vai muito do trabalho também dos bastidores, nós, na assessoria, entender o perfil daquele político. Porque não adianta você achar que você vai conseguir transformar qualquer um num João Campos, num Topázio, num Eduardo Paes da vida. Você vai precisar entender até onde aquele seu assessorado vai, porque existe um limite, e quando você ultrapassa o limite, é isso que acontece, beira o ridículo, né? E não tem efetividade, o que é pior.
Então, para você construir essa estratégia, você precisa olhar para dentro e fazer os exercícios de até onde você consegue ir. Sim. Mas pega o exemplo do Eduardo Paes. O Eduardo Paes não é político desse tempo. Sim. O Sérgio Cabral, que hoje tá voltando ali na rede social, tá legal pra caramba. Não concordo em nada com o que ele fez, mas eu concordo com a rede dele. O Eduardo Paes não é um político desse tempo. Quando o Eduardo Paes entrou na política, não existia a rede social como ela existe hoje. Sim. Ele foi se adaptando, ele foi fazendo, ele foi construindo a própria linguagem dele dentro, óbvio, daquilo que as redes querem. Então, assim... Teve uma passagem, eu trabalhava no Congresso Nacional num gabinete ao lado do gabinete do Eduardo Paes, à época também deputado federal. E eu percebo uma transição que ela para mim é a transição mais saudável do ponto de vista de comunicação, porque o Eduardo Paes, ele era esse político tradicional, né, engomado, né, impostado e etc. E chegou um momento que ele fez um ponto de virada que foi assumir a carioquice, né, o malandro carioca no sentido do samba, da irreverência, etc. No momento que ele fez isso, ele conseguiu transitar para um personagem muito mais acessível e sem violentar, e sem ser uma coisa sabe, forçosa, caricata. Eu acho que é esse o ponto. É como se ele contivesse aquele personagem dentro dele para caber na caixa. Quando ele abriu essa caixa e falou, não, eu serei eu, né? É o Eduardo Paes que samba na avenida, é o Eduardo Paes que brinca, que anda na garupa do motoboy. Exatamente. Na favela. E funcionou. Sim. Não ficou forçoso. Mas aí é que tá, funcionou porque tem verdade. Sim. Eu acho que a verdade é um elemento fundamental, porque é isso, tudo que você forçar, uma hora ou outra, vai dar pra perceber. Né? Sim, assim, sim. Então, por favor. Não, desculpa, é só pra concluir. Então, eu acho que assim, do que a gente tá falando aqui, o elemento da verdade, né, da pessoa se assumir no seu perfil que de fato ela é e que ela faz sem sofrimento, eu acho que isso faz sentido pra promover essa transição. Com certeza. E por falar em verdade, na minha opinião, hoje o Lucas e o Emerson são os formuladores de conteúdo para nosso setor mais criativos das redes, né? Assim, isso dá uma potência, isso inclusive impulsiona todo o setor, porque quando profissionais começam a decodificar o que a gente faz e isso se torna popular, cresce todo mundo junto, né? O mercado se fortalece enfim, eu consumo o conteúdo do Lucas e consumo o conteúdo do Emerson, do Eleja-se, que vai estar aqui também conosco, e você faz um exercício, você tem um quadro, pode-se dizer assim, porque já foram alguns conteúdos, que você pega um caso e faz uma análise de SWOT desse caso. Sim. Né? E isso é muito legal, porque a análise de SWOT é uma ferramenta que é um pouco do meio corporativo e que nem todo mundo tinha o costume de aplicar ela no meio político. E você está fazendo isso e tem funcionado para que as pessoas consigam entender de forma muito clara e didática quais foram os erros, o que poderia ter sido feito, né? E isso é uma ferramenta que você usa cotidianamente com seus clientes, isso é algo que você recomenda que os profissionais que estão nos assistindo, os futuros profissionais que estão nos assistindo, utilizem? Primeiro, eu agradecer, só de você ver meu conteúdo eu já fico felizão. Só de assistir eu já fico feliz. Cara, essa coisa eu falo sempre que, assim, eu tava falando pros meninos que estão comigo aqui, quanto mais pessoas fizerem cursos sobre marketing político, mais cursos de marketing político serão vendidos e mais marketing político será vendido. Por quê? Porque você gera consciência. Hoje você tem um batalhão de políticos que nem sabem o que é marketing político. É que vocês estão em Brasília, mas, por exemplo, eu entrei no Uber para vir da minha casa para o aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, eu falando, eu viajo muito, tal, palestro muito. Palestra sobre o quê? Sobre marketing político. O cara do Uber perguntou, o que é isso? Sim. Pra gente é muito fácil. Sim.
Para as pessoas é muito distante, inclusive para candidatos também é muito distante. Então, a partir do momento que você conscientiza o que é, como funciona e o quanto ele é capaz de transformar, você gera não só o cara que vai comprar o meu curso, mas o cara que fala assim, pô, então eu preciso contratar um consultor bom, uma agência ótima, e vem e contrata vocês. Isso, vocês vão gerar também emprego. Sim. Então, assim, esse mercado, às vezes eu tenho colegas que são estritamente consultores, que tem um preconceito. Amanhã eu vou falar sobre isso no Reboot. Tem aliás, eu vou falar sobre isso durante toda a minha palestra do ano. Tem um preconceito com o que eu, o Emerson, a Gisele fazemos. Não, isso não é marketing político. Aí esses dias eu brigando com falei assim, cara, eu tenho certeza que você está ganhando muito mais dinheiro por causa de mim, por causa do Emerson, por causa da Gisele, por causa do Mentoria Eleitoral, tá conscientizando as pessoas. Então, por favor, cara, agradeça. Você só bota o joelhinho no chão e diga obrigado, porque a gente acaba criando consciência. Agora, a minha sensação, Lucas, é que está acontecendo no nosso setor um paralelo com o que você trouxe na esfera política. Existia uma maneira de fazer marketing político, que ela ainda funciona em muitos casos, para muitos profissionais, para muitas empresas, e uma nova camada de profissionais está vindo com uma nova linguagem que, me parece, também está de certa maneira, fazendo essa transição de cenário, porque daqui a pouco também não vai ter mais espaço, na minha opinião, para o marketing político, que é aquele marketing político quase mágico, né? Assim, vai chegar um cara aqui com uma cartola e vai puxar um coelho que vai resolver a situação. Até porque, inclusive, tudo mudou, inclusive a forma de construir campanhas, né? Até bem pouco tempo atrás era uma fábula de recurso para a produção audiovisual de TV, que ainda tem sua importância, é óbvio, mas diante das redes sociais também perdeu fôlego. E se nós profissionais também não entendermos essa transição histórica que está acontecendo, nós vamos virar peça de museu. Sim, sim. Cara, você sabe que assim, as pessoas falam assim, o Lucas é o cara da tecnologia. Sim. Aí eu tô com o meu amigo Wallace Nagashima aqui, que ele é da tecnologia, né? E eu falei para ele, a primeira reunião que eu tive com ele, eu falei assim, cara, eu sou arcaico de tecnologia, eu sou um tio, porque a tecnologia ela avança tanto o tempo todo e ela facilita tanto a comunicação que por mais que você pareça tecnológico, você vai ficando para trás. Sim. Então eu vejo profissionais negando a tecnologia, negando a importância delas e eu deixo. Sim. Eu deixo, porque é um concorrente a menos que eu vou ter lá na frente. Passar. Não sou eu que vou avisar o cara que tá me xingando, eu vou chegar nele e falar assim, olha, cara, você vai ficar para trás, vou avisar. Não, eu deixo, porque realmente quanto mais a gente negar a realidade, esse avanço tecnológico, esse avanço da comunicação, essa mudança de postura, mais atrasado a gente vai ficar e mais o profissional vai perder oportunidade, espaço, com certeza. Eu acho que você está trazendo um gancho de tecnologia e acho que é importante a gente repercutir a decisão recente do TSE sobre a regulamentação da inteligência artificial durante as eleições. Isso é uma questão que nós, profissionais, já estamos discutindo há algum tempo. Estivemos recentemente, inclusive, no Congresso, numa audiência pública para discutir isso. E essa nova... Organizada pelo Senise, um abraço aí, Marcelão. Meu irmão, Marcelo Senise. Querido. E aí agora o TSE avançou um passo nessa resolução em que diz que os chatbots vão ser controlados, né? Não vai ser assim, o uso indiscriminado, proibindo as deepfakes e também fazendo com que todo o conteúdo que fosse produzido por inteligência artificial tivesse ali um selo, uma marcação, né? Para que o eleitor saiba que aquele conteúdo teve alguma interferência em relação a isso. A gente tem uma série de questões e de dúvidas, porque esse assunto é muito novo na campanha, a gente não tem parâmetro, a gente não tem ainda muita referência para trazer. Ok, tivemos a recente eleição lá na Argentina, que a gente viu ali um pouco do impacto do uso da inteligência artificial, mas eu acho que para nós ainda é tudo muito novo e essa resolução a gente ainda não sabe como na prática ela vai se aplicar.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, primeiro sobre o uso da inteligência artificial nas campanhas, agora de forma mais avançada e de forma mais, né, assim, onde todos hoje têm acesso, né? Porque você paga R$100 por mês, você consegue ter um chat GPT pago, Sim. né? E também do impacto dessa resolução aí no nosso meio. Primeiro que é assim, né? Vai ser o exemplo mais ridículo do mundo. Mas é igual táxi e Uber. Quando o táxi começou a brigar com o Uber, eu já sabia que aquela briga era uma briga perdida, que era impossível ganhar essa briga. E foi impossível e perderam essa briga. É a mesma coisa da gente tentar lutar contra a inteligência artificial. A gente vai perder essa briga. A gente precisa perder essa briga de um jeito que a gente consiga ganhar com ela. A inteligência artificial, a gente está acostumado com a inteligência artificial para fazer conteúdo. Sim. Então, assim, eu uso o ChatGPT para fazer um texto, para fazer um roteiro. Eu uso o Midjourney para fazer uma arte, um card, uma manipulação de foto. Mas a inteligência artificial está muito além disso. Tem muita coisa legal acontecendo. O Wallace Nagashima, que está comigo, ele tem assim, projetos com inteligência artificial que vão baratear campanhas. Baratear, porque o cara precisava gravar 150 vídeos, ele precisa gravar um. O cara precisava fazer ter uma equipe gigantesca de gente atendendo ali, fazendo CRM, WhatsApp e tal, e agora ele consegue ter uma pessoa ou duas e isso reduz custo em campanha, isso torna a campanha também mais eficiente. E aí, já tive essa discussão com o Senise algumas vezes e tal, que é o seguinte, a gente precisa ter uma organização daquilo que pode ou não pode fazer. Mentira, ataque, difamação, calúnia, crime, isso não pode. Sim. Isso tem que ser proibido, isso tem que ser coibido. Agora a gente não pode tentar podar a asa da inteligência artificial, porque a gente vai perder e a gente vai perder uma grande oportunidade. E aí, na ilegalidade, os espertos vão usar para fazer o errado. Porque se ela está legalizada, a gente pode usar para fazer o bem. Se ela está ilegal, os espertos, os caras ruins vão usar para fazer o mal. Então a gente precisa regulamentar de uma forma que a gente seja inteligente. Então, por exemplo, eu vi ontem a questão das deepfakes. Eu vou caçar uma briga agora, porque quem pediu a questão das deepfakes foi o Camp. Sim. A associação, né? Respeito, ótimo que tenha pedido. Mas o que é deepfake? Qual é o conceito formal, detalhado do que é deepfake? Por exemplo, se eu gravo um vídeo e crio um clone meu que vai conseguir produzir 50 vídeos meus a partir de um vídeo, isso é deepfake? Não, eu não considero. Eu considero se você gravar um vídeo seu e o seu opositor colocar na sua fala coisas que você não disse. Exato. Aí é problemático. Mas aí a gente entra numa discussão muito conceitual, porque tem profissional que acredita que é deepfake, afinal é fake. Sim. E pode ser usado para diversas coisas. E até para o candidato no futuro alegar que não foi ele. Sim. Então assim, eu gravo um vídeo meu, aí eu falo mal do Glauco, aí monto eu falando mal do Glauco. Aí depois lá na frente eu falo, não foi eu que contei isso não, Sim. cara, não foi eu que fiz. Então assim, a gente precisa delimitar melhor as coisas para a gente não perder grandes oportunidades que a inteligência artificial vai trazer para a gente e principalmente para a gente não proibir demais que os vagabundos, as pessoas sem caráter usem para fazer o mal. Porque com tudo na vida, tudo aquilo que é muito proibido e que poderia fazer muito bem, tem gente que usa e aí são sempre os criminosos para fazer o mal. Então assim, acho importante um avanço que aconteceu, mas Sim. a gente precisa delimitar mais. O que é deepfake? Se o cara fizer isso, aquilo, é deepfake? Ah, não, isso não é. Ah, e se o cara fizer isso? Por exemplo, uso de manipulação de imagem. Qual tipo de manipulação Sim. de imagem? Por exemplo, obviamente, colocar meu adversário batendo em alguém, óbvio, Sim. tem que ser punido, tal, e etc.
Agora, eu pegar e criar, por exemplo, uma planta de uma cidade mais bonita, arrumar uma praça ali e falar assim, olha, é isso que eu quero fazer pela minha cidade, não vejo problema. Também não. Sim. Eu acho que tem muito a relação com a desconstrução da imagem, a divulgação e a propagação de discurso de ódio, que eu acho que esses temas estão, né, contemplados de alguma forma dentro da regulamentação. Mas eu considero também a regulamentação um passo positivo. No entanto, a gente tem ainda uma avenida de coisas que precisam ser pensadas. Se você imaginar que o WhatsApp é uma terra sem lei, você consegue ali, você estabelece uma regulamentação para o TSE que atinge o candidato. Ele pode ser punido, inclusive com a perda do mandato, que é o que a resolução está propondo. Mas e os arredores? E as pessoas comuns, que não são candidato, mas que de alguma forma, né, estão ali contribuindo com aquilo? Né? Como é que você faz para controlar isso? E controlar isso dentro de um WhatsApp ou de um Telegram. Então, assim, a gente ainda tem uma avenida enorme de situações para analisar que podem ou não colocar a eleição em risco. Eu quero trazer aqui só mais um elemento para apimentar essa discussão, já que nós estamos com o Lucas Pimenta. O Senise trouxe para nós aqui uma outra camada dessa discussão, porque tudo que a gente falou até agora diz respeito a peças, né, produções, conteúdos que são visíveis, né? E me parece que o que foi regulamentado agora também só enxerga isso, né? O que é visível, né? Então proibir a deepfake, etc. e tal. Mas nos alerta o nosso colega Senise que existe uma outra camada muito mais profunda, que é a possibilidade do uso da inteligência artificial para mensurar, prever a intenção eleitoral com um rigor de detalhes que nenhuma quali consegue alcançar, de previsibilidade de discurso, do que o eleitor quer ouvir, de qual bairro, determinado problema, de qual forma aquilo deve ser encarado, de modo que aqueles candidatos que utilizarem ferramentas que consigam mensurar o comportamento, prever o comportamento eleitoral do seu adversário, ele estará em franca vantagem em relação ao outro candidato, a outros candidatos que não tenham esse tipo de ferramenta. E isso a legislação sequer enxergou. Não, até coisas assim, por exemplo, no Reboot vai estar o maior especialista em deepfakes do Brasil. Cara, tem muito vídeo dele que é humor, ele pega o Bolsonaro e o Lula e coloca na cena do Chaves. Isso vai ser proibido? A gente vai proibir alguém de fazer humor porque é deepfake. Sim. Mas é humor, é claramente qualquer pessoa no mundo sabe que o Bolsonaro não é o Chaves e que o Lula não é o Seu Madruga. Qual é a diferença de contratar atores para fazer o mesmo papel e representar, como a gente já viu em muitas campanhas, que encenam, né, representando ali o Lula e o Bolsonaro como exemplo? Qual é a diferença de fazer isso de forma digital? Né? Exato, é essa discussão que eu acho importante a gente ter, acho ótimo. Falo para o Senise, você está sendo um herói, um bastião nessa discussão. Sim. Falo para esse pessoal do Camp, que legal, cara, que a gente tem uma associação de marketing político de profissionais participando desse debate que antigamente ficava restrito a 1, 2 profissionais e agora a gente tem representatividade de classe. Eu sou de outra associação, sou da Promap, mas outra representatividade de classe discutindo aquilo que é importante. Mas eu acho que a gente precisa avançar, porque quando a gente cai na política, aí entra o consultor descrente da política, quando a gente cai na política, a gente tem muitos outros interesses, a gente tem muitos outros interesses que podem influenciar negativamente esse debate e fazer que a gente perca oportunidades mais do que ganhe essas oportunidades. Não, bacana, Lucas. Eu acho que a gente falou aqui também de um elemento que ele pode ser muito bem utilizado aí ao longo da pré-campanha e da campanha, mas que ele precisa saber ser utilizado. Eu estou falando dos memes, né? Que é uma ferramenta hoje que a gente consegue utilizar para, inclusive, passar a mensagem de uma maneira diferente. Quando você está com seus clientes, assim, qual a avaliação que você faz sobre o uso ou não desse elemento, dos memes,
na comunicação? Boa. Você me pegou, agora eu vou ter que resgatar a memória de um cara sem memória, mas é o seguinte, existe uma pesquisa no mercado, eu mostrei isso em evento na Câmara dos Deputados, que 8 em cada 10 brasileiros souberam de uma notícia política, ou seja, qualquer fato político, Lula sobre Israel, qualquer fato político, souberam primeiro de um fato político por meio de um meme antes de uma notícia de um portal. Sim. Então, olha o poder que o humor e que a memética tem. Sim. Que as pessoas conseguem saber de um fato político por ela, antes do Jornal Nacional, antes da Jovem Pan, antes da rede do próprio político. Então, assim, a gente tem que usar. Negar o meme é negar 8 em cada 10 brasileiros, até porque há um desinteresse na política. Esse 8 estão sabendo primeiro por um meme, então a gente precisa usar. E aí que tá. Político não é palhaço. Então, se ele achar que basta ser engraçado, basta fazer rir o tempo todo, ele vai parar naquela história que eu falo da atenção, né? Então, ele vai fazer rir, o cara vai olhar, legal. Além disso, próximo. Mais nada. Próximo. Então, é muito importante você usar o fazer rir, você usar o meme, você usar o humor na campanha como uma porta de entrada, como algo para chamar a atenção. E a partir daí, sempre com componentes de humor, você trazer a sua narrativa, impor aquilo que você, a sua opinião, trazer aquilo que você pensa, pontuar quem é o adversário, pontuar quem é você, pontuar qual é a sua campanha. Eu costumo falar que eu não tenho muito talento para humor. Então, assim... Somos dois. Eu sou péssimo. Se você pedir para eu contar uma piada, meu Deus do céu, cara, vai ser um caos. Mas eu tento buscar pessoas que saibam para que introduzam isso em campanha e eu tento exercitar principalmente a mente dos jovens. Por exemplo, tem um amigo meu, Luan Galindo, lá de São Paulo, ele toma conta da comunicação do vereador Rinaldi de Gílio. Eu era assessor, ele era meu estagiário, eu saí, ele tocou a comunicação. E um dos maiores ganhos que essa comunicação teve é essa parte do humor, porque ele consegue saber o que alguém da idade dele acha engraçado, mas ele também sabe o que alguém da minha idade acha engraçado. Sim. Então, isso é muito importante. Então, a gente entender também que o profissional não é capaz de fazer tudo. Eu não sou capaz de fazer humor, mas eu uso porque eu sei que 8 de 10 aprendem ou identificam uma notícia política primeiro por causa do humor. Eu achei interessante que num dos seus conteúdos você fala exatamente isso, que você acha que hoje é possível que um meme dê muito mais votos do que uma proposta. Principalmente da forma como as pessoas entregam essa proposta, né? Divulgam essa proposta. O meme tem essa capacidade de divulgar coisas de maneira mais leve e de uma forma em que as pessoas entendam. Porque é isso também, o conteúdo hoje ele tem que ser feito para que as pessoas entendam. Não é porque você quer embalar aquilo de uma maneira bonita, usar palavras difíceis e você não vai atingir ali o seu, né, quem tá na ponta. E aí o meme tem essa capacidade e eu achei muito interessante essa sua afirmação. Sabe o que eu fico assim besta, né? Porque às vezes eu falo essas coisas e alguém chega em mim e fala assim: Lucas, mas a política virou uma grande palhaçada porque é meme, é polêmica, é briga. Eu falei assim, cara, a política nunca foi campeonato de obras. Tem gente que acha que a política é campeonato de obras. Então, assim, eu fiz mais, eu entreguei mais. Nunca ninguém votou em alguém por entregar mais, por fazer mais. Nunca. Mas o Maluf... Cara, a campanha que o Maluf fez, era a campanha do Duda Mendonça. Tinha coração, tinha mulheres, tinha homem, tinha o Maluf na periferia abraçando o pobre. Voto sempre foi emoção. Sempre foi. E dentro das emoções, você tem que fazer chorar, você tem que fazer o cara ficar com raiva, você tem que fazer o cara rir. Se você ficar nessa ideia do campeonato de obras, eu entreguei mais, eu fiz mais, você não vai conquistar nenhum voto. É racional, voto. Né? Não. Em geral, o eleitor ele usa isso para ter uma autojustificativa que ele não está votando no Lucas porque o Lucas é legal. Não, o Lucas fez tal obra. E pronto, aquilo já basta para a consciência dele dizer que ele não está votando só porque
gosta de você. Não, ele avaliou as propostas. Avaliou nada, não teve essa profundidade, né? Ele o argumento não é racional. Ele se agarrou a algo para... É igual você perguntar sobre qualquer pessoa para qualquer outra. Sim. Quando a gente vai externar, a gente fala, não, é que o Glauco é um cara inteligente, ele é capaz, olha, ele estudou, ele fez... Mas, na verdade, a empatia tá aqui. A gente olha, gosta, olha, não gosta, a gente ou foi acha... com os cornos ou não foi. Exato, é simples. E o voto é a mesma coisa. O voto ele é um voto de confiança, um voto de identificação. E você jamais consegue a confiança ou a identificação de uma pessoa, de um amigo que seja, falando aquilo que você fez. Já pensou? Eu quero ser amigo do Glauco, aí eu fico assim, Glauco, eu fiz essa campanha, eu fiz essa. O Glauco vai falar, que cara chato, cara. Eu quero saber a piada que ele faz, se ela é legal, se não que é. Que ele gosta de fazer. Pô, o que emociona, o que mexe com esse cara. É a mesma coisa, No fundo, é tudo sobre pessoas no final, né? Sempre. Lucas, o Smiley aqui nos avisou que a gente já está encaminhando para o final do nosso podcast. Assim, não deu para perceber, não deu para sentir. O papo aqui tá leve, tá muito legal. Mas eu acho que eu queria trazer mais duas coisas assim para a gente fechar. E uma que eu acho que não tem como a gente fugir dessa discussão, que é qual vai ser o impacto das marcas Bolsonaro versus Lula agora nas eleições municipais. Né? O Instituto Paraná Pesquisa divulgou uma pesquisa em que eles têm uma igual relação do eleitor na hora de definir o voto. Então, eles podem, de forma igual, contribuir na decisão do eleitor sobre aquele ou aquele outro candidato. Mas a gente tem que colocar um elemento neste cenário, que é uma eleição municipal. Nós não estamos falando de uma eleição, né, de presidencial e etc. E nesse momento, a gente, essa discussão que é muito nacional, mas que obviamente acaba esbarrando ali no território, eu queria entender qual a relevância que você vê desses nomes nas eleições municipais. A gente tem grandes capitais, que provavelmente, né, esses elementos eles podem interferir. Mas a gente tem a eleição ali no interior, nas cidades menores, e aqui a gente está dialogando com gente do país inteiro. E, no geral, por ser uma discussão que está muito em voga, como a gente chama no jornalismo, da Agenda 7, muita gente fica preocupada. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou ter ou não que me posicionar e tal? Como é que você avalia essa questão? Primeiro, o mais importante é a gente entender que o Bolsonaro, no momento mais popular dele, recém-eleito, super popular, ele conseguiu eleger uma vereadora na cidade de São Paulo com 17 mil votos, que é a Sonaira Fernandes, foi chefe de gabinete dos filhos dele. Então, assim, eu vejo muitos candidatos a vereador achando que podem ser o candidato do Bolsonaro. E aí o cara começa... Eu sou bolsonarista, eu sou o único bolsonarista, eu sou o maior bolsonarista. Eu já vivi essa experiência. Sim. Eu fiz a pré-campanha de um candidato a federal em Santa Catarina. Foi logo quando meu pai morreu, tal, etc., que eu larguei as campanhas. Eu fiz, e o grande mote era: eu sou o bolsonarista, eu sou o bolsonarista. E eu pensava assim, cara, basta o Bolsonaro gravar um vídeo para qualquer outro candidato e esse candidato não é mais nada. E se ele gravar para todos, o ser bolsonarista perde qualquer sentido. Zero. Isso aconteceu na eleição do Mato Grosso do Sul, que o quarto colocado nas pesquisas, e ninguém tinha confiança de que ele ia ganhar. Vivi isso ao vivo. Aí o Bolsonaro, no último debate, falei, lá no Mato Grosso do Sul, meu candidato é o fulano. Imediatamente o fulano subiu. E o candidato que estava em segundo e se colocava como o bolsonarista, murchou.
Ele não ganhou a eleição, foram de 2 turnos, porque no final todo mundo se juntou. Mas ele mudou o resultado da ida para o segundo turno. Na verdade, isso foi provocado pela Soraya, né? A Soraya é amiga do Contar e o Bolsonaro apoiava o Riedel, né? Que é o atual governador, por causa da Tereza e tal. E a Soraya, no último debate, falou: porque o Bolsonaro, ele não ajuda os amigos dele, porque tá lá o capitão Contar, bolsonarista lá em Mato Grosso do Sul, e ele tá apoiando o Riedel do PSDB. Bolsonaro, maluco, foi lá e falou: não, meu candidato é o Capitão Contar. Pronto, o Capitão Contar do 5º lugar passou em primeiro. Então, assim, a influência para um candidato a vereador é de 1. Então, assim, se você quer ser o bolsonarista, garanta que o Bolsonaro só apoie você, só grave vídeo para você, porque senão não vai dar certo. Só contar uma história meio anedótica que eu vivi esses dias com um cliente lá no Mato Grosso do Sul, inclusive, que ele tem uma formação muito, muito robusta e tal, então ele estava conversando ali com o eleitor e lá é um estado bolsonarista, né, assim, majoritariamente, e ele argumentando: olha, aqui não tem direita e esquerda, aqui é o buraco na rua, é a escola que precisa ser reformada, essa discussão está superada, aqui não vai ser o Bolsonaro ou o Lula que vão governar nossa cidade e tal, não sei o quê. E falou, e o eleitor prestando atenção ali, o cidadão prestando atenção. Aí no final, ele terminou a fala dele, então: gostei muito de você, mas eu só queria saber o seguinte: você é Lula ou é Bolsonaro? É a curiosidade das pessoas. Mas assim, é importante o candidato a vereador saber que isso, sozinho, o Bolsonaro ou Lula, não vai fazer ele ganhar a eleição. É claro, existem os candidatos a vereador ideológico. Aí, para esses, eu indico a defesa das pautas, que elas são muito mais fortes. Porque, assim, se você for o maior defensor do combate ao aborto, do combate à ideologia de gênero, da segurança pública, etc., dane-se se o Bolsonaro vai apoiar outras pessoas, vão se identificar com você por você ser o maior defensor da pauta, daquela situação. Então, assim, não se prenda a Bolsonaro e Lula. Se prenda aos valores que eles representam. Seja o maior representante dos valores que eles representam, isso vai dar muito mais certo para você. Para candidato a prefeito, vai depender muito do cenário. Por exemplo, em cidade, PL versus PT. Por exemplo, Mauá eu tenho o meu amigo Simões, que é 22, né, do PL, e o atual prefeito é do PT. Nessa disputa, o componente nacional vai estar muito presente. Então, assim, é importante que o lado privilegiado, o lado onde o Lula é mais aprovado, puxe mesmo para nacionalização. É o que o Boulos está tentando fazer. O Lula é mais aprovado na capital, ele tenta nacionalizar o debate. O Ricardo Nunes, que vai ficar com o Bolsonaro, que é mais rejeitado, tenta fugir da nacionalização. Então, onde é PT e PL, fatalmente vai ter essa discussão. Agora, em outras cidades, a rivalidade regional vai engolir isso tudo. Você acha que em Alagoas, na disputa entre Renan Calheiros e Lira, né, que eles se degladiam lá, alguém vai estar ligando para Bolsonaro e Lula? Sinceramente, ninguém vai estar ligando para isso. Então, assim, às vezes o padrinho regional é muito mais forte, muito mais presente do que um padrinho que não existe, do que um padrinho virtual. O que adianta o Bolsonaro gravar vídeo para um candidato em Alagoas se o Renan e o Lira estiverem junto com o outro? Não vai servir para nada, absolutamente nada. Então, assim, é importante, polarização se faz presente, vai ficar presente por muito tempo na nossa vida, mas, assim, as figuras Lula e Bolsonaro nas eleições municipais, fora casos muito especiais e únicos, em que o candidato é o único daquele cara, vai servir para muito pouco. A discussão regional é muito mais a discussão regional. Legal. Lucas, eu achei muito interessante o título da sua nova palestra que você está rodando o país dando, e eu queria que você falasse um pouquinho dela. Se puder dar, inclusive, assim, uma palhinha do que você vai falar lá para as pessoas. O título da palestra é A Arte de Criar uma Mentira ou uma Verdade. Perfeito. Dá um spoiler aí para nós. Cara, o que acontece? Eu passei por anos falando sobre formatos, né? Então,
qual formato funciona, qual tipo de vídeo, qual tipo de card, o que usar na legenda e tal. Dessa vez eu resolvi me concentrar um pouquinho mais na mensagem. Por quê? Porque eu acho que as pessoas já entenderam muito sobre formato. Você vê um monte de político fazendo trend por aí, vê um monte de político fazendo vídeo engraçadinho, entendendo qual é o formato. Mas eu acho que as pessoas passaram a se perder na mensagem, assim. Eu vejo até grandes políticos, você olha o vídeo assim, você fala, nossa, que formato incrível, mas cadê a mensagem? Então eu vou falar um pouquinho do triângulo ou do tripé ali da retórica de Aristóteles, usando o Nicolas Ferreira como exemplo. Eu vou mostrar como Nicolas Ferreira faz uso dos conceitos de Aristóteles. Vou falar sobre, por exemplo, o gatilho mental. As pessoas não pensam nisso e assim, a conexão é muito importante. Eu vou mostrar com exemplo como a Tabata, o João Campos usam os gatilhos mentais e você nem percebe porque eles são feitos para isso. Mas mais do que isso, eu vou mostrar que não existe verdade ou mentira na política ou no marketing político. E aí você vai falar assim, pô, Lucas, você está incentivando as fake news, não sei o quê. Não, o que eu estou falando é que o marketing político que busca a verdade, a pura verdade, ou a verdade absoluta, Nietzsche diz que não existem verdades, só existem interpretações de fatos. Sim. Então o marketing político que busca a verdade nua e crua, ou ele é mentiroso, ou ele é enganado por ele mesmo. Porque é o que eu falo para os candidatos. Você fala quando você brigou, você vai na rede social falar quando você brigou com a sua esposa. Você vai na rede social falar quando você brigou com seu primo por um motivo idiota. Você vai na rede social falar quando você dirigiu bêbado, quando você dirigiu sem cinto. Então você não fala a sua verdade. Você traz a melhor interpretação daquele fato. Sim. A gente trabalha com percepções. E eu vejo muita gente do marketing político por questões ideológicas ou qualquer outra coisa, não consegue entender que o nosso maior produto é a percepção das pessoas, é a fé das pessoas. Então vou tentar mostrar para as pessoas como trabalhar a fé das pessoas, a percepção das pessoas, parar de buscar a verdade e buscar a percepção das pessoas. Legal. Sensacional. E aí, para quem quiser contratar a palestra do Lucas, é só... Pode entrar em contato comigo no meu telefone, no meu celular, 11 985 25 3809. Para esse ano vai estar bem complicado, porque eu estou com a agenda até junho lotada. Mas vamos fazer o seguinte, mais importante do que as palestras, a gente precisa formar pessoas. É isso. A gente precisa formar profissionais e a gente precisa formar políticos. Conta para nós como é que funciona a Escola dos Políticos. Vamos lá, a Escola dos Políticos é uma plataforma. É algo diferente do que existe. As pessoas perguntam assim, é um curso? Não, é uma plataforma. Uma plataforma de cursos, formações e insights. O que significa isso? O cara vai entrar na Escola dos Políticos, ele vai pagar uma assinatura anual da Escola dos Políticos. Ele vai entrar ali e hoje ele tem acesso a 51 cursos de 40 profissionais diferentes. Ou seja, não é o Lucas... vou usar o palavreado, não é o Lucas cagando verdades para as pessoas e falando engula, engula. Cara, você vai assistir cursos ali que os outros professores discordam frontalmente de mim. Legal. Então, assim, tem gente que olha e fala assim, ô Lucas, mas no seu curso você falou isso e no curso da Nerea, ou da Dani, ou do Emerson, ele falou aquilo. Eu falei, que ótimo, escolha melhor, escolha o melhor. Escolha aquilo que você pensa que é o correto. E é isso, assim, é igual a Netflix, eu falo pra todo mundo, você vai entrar na Netflix, você tem filme de diferentes nacionalidades, diferentes visões, inclusive sobre o mesmo fato. É a Netflix do marketing político. Sim. A Escola dos Políticos, além de ser a maior plataforma de formação, ela tem como princípio ser um produto acessível para os políticos. Hoje, a Escola dos Políticos, com 51 cursos de 40 profissionais, mais de 100 horas de videoaulas. Então, assim, o cara comprou hoje, não vai dar para assistir tudo direito até o final da eleição. Mais de 100 horas de videoaulas, ela custa R$500 por ano. Se o cara dividir no cartão, ele paga R$50 por mês. Se o cara aproveitar, por exemplo, um evento como o Reboot, um Compol, eu dou sempre cervejinha no final. Dou sempre um cupom de 50% de desconto, o cara vai pagar R$25 por mês.
Ou seja, assim, o cara vai pagar menos de 50 centavos por mês por curso. Sim. É um negócio, assim, incrível. Eu sou muito feliz porque a gente conseguiu reunir várias pessoas do marketing político. Tem muita gente que quer dividir o marketing político, que quer brigar, Sim. que quer falar que o outro é isso, que o outro é aquilo. E a Escola dos Políticos tem essa coisa de unir o marketing político, de trazer gente de diferentes idades, lugares do país e ideia. Então, assim, você, político, que tem esse desejo de aprofundar, de se formar, você, assessor, profissional de marketing político, dono de agência, que quer aprender com os melhores profissionais do Brasil, tudo junto, numa visão diversa do que é a comunicação, www.escoladospoliticos.com.br www.escoladospoliticos.com.br e você vai aprender de forma diversa. Ninguém ali é obrigado a concordar, ninguém é dono da verdade, mas você vai aprender de tudo. De pesquisa a mensuração de resultado, de tráfego pago, os 5 melhores profissionais de tráfego pago do marketing político que colocam a cara estão ali na Escola dos Políticos. Tem curso de inteligência artificial, tem Genial. tudo. Genial. Não tem mais desculpa. Se você está acompanhando aqui o nosso podcast desde o início, nós falamos lá atrás que esse ano nós teremos cerca de 300 mil candidaturas, dessas 30 mil candidaturas de candidatos viáveis com recurso e que vão precisar de equipe. Então você que está nos assistindo, assessor, prepare-se. O mercado está aberto e tem muita possibilidade para a gente. Agora, para a gente encerrar, a gente vai fazer um ping-pong. O ping-pong do Mentoria, um novo quadro do nosso podcast. Adoro. Então, como é ping-pong, eu vou te perguntar, eu peço que você me responda com uma palavra aí, com bastante objetividade, por favor. Boa. Tá? Então, vamos lá. Política para você é? Trabalho. Um bom candidato precisa ser? Domesticável. Genial. O que não pode faltar para uma campanha vitoriosa? Gente, pessoas. As redes sociais são essenciais para? Mudar a percepção das pessoas. E por fim, a pergunta que não quer calar. Campanha boa se faz com? Gente, pessoas. Sempre. Sensacional. Lucas, foi uma honra dividir a bancada contigo, te receber aqui na nossa casa, na nossa agenda. E a agência é sua, né? Você falou para nós que não tem base em Brasília. Você tem base sim, Boa. Essa base aqui é sua. Use do jeito que quiser, quando quiser. Gratidão pelo seu tempo e por participar conosco aqui desse podcast. Para nós foi uma honra te receber. Como o Glauco falou, nós acompanhamos o seu trabalho nas redes sociais, você é um líder do mercado e para mim a iniciativa que você fez de criar a Escola dos Políticos tem trazido assim um ganho muito grande para o nosso mercado, porque constantemente aqui nós sofremos com a falta de profissionais capacitados na área do marketing político, porque profissionais de comunicação nós temos muitos. Agora, as pessoas que, como você falou no começo, entendem as especificidades da política, o mercado está carente disso. Então, obrigada, né, por esse projeto, por essa iniciativa, porque está trazendo um ganho para todos nós. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra, de verdade. Repito, assim, sou admirador do trabalho de vocês. Sou admirador, não é de hoje, é muito tempo. Então, assim, agradeço de verdade e contem sempre comigo. Contem sempre, porque quanto mais junto o marketing político tiver e mais pessoas conscientizarem outras da importância dele, mais esse mercado vai ganhar, mais esse mercado vai crescer. Muito obrigado, de verdade. Então, antes da gente finalizar, Lucas, por favor, você já passou seu telefone aqui, mas passa suas redes para quem ainda não está te seguindo, por favor, vão lá e sigam o Lucas no... @LucasPimenta nos olhos. Todos os dias no Instagram tem uma lição lá. Tem no YouTube, tem aulas, todas as redes, @LucasPimenta nos olhos. Muito obrigada para você que nos assistiu até agora. Se você ainda não se cadastrou, por favor, é só ativar o sininho aí para receber as notificações do nosso canal no YouTube. E até o próximo episódio.